Fala, galera, mais um vídeo aqui para vocês e começamos com boas notícias, né, gente? Muitos alunos satisfeitos, muitos alunos praticamente já aprovados, né, só estão aí na questão dos títulos, depois dessa prova maravilhosa, Banca UPA, né, aqui no processo seletivo de Granja, Ceará. Eu vou estar fazendo aqui essa correção para vocês, tá bom? Peço desculpa, já dá para ter saído, mas a correria é grande, mas estou aqui aos trancos e barrancos, né, como diz o Matuto, mas consegui aqui enfim, trazer essa correção para vocês, tá bom? Então, vamos direto ao ponto, correção é mais objetivo, tá bom? Já vou pedir a você para você se inscrever, deixar o like, compartilhar essa live, tá bom? Com quem fez essa prova, tá bom? Então, quem não conhece, eu sou o professor Nuno Silva, vou para 5 anos de muitos aprovados em concursos e seleções, tá bom? E tem um canal no YouTube que está chegando a 7 mil inscritos e você faz parte dessa história. Temos um grupo com mais de 100 alunos, onde temos turma só de português e só de conhecimentos pedagógico, tá bom? Se inscreve também lá no Instagram para você acompanhar todas as novidades do mundo dos concursos, tá bom? Então, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha, tá bom? Isso ajuda o canal a crescer. E também segue o professor no Instagram, tá bom? Então, vamos lá para a nossa prova maravilhosa. Primeira questão. A previsão do tempo sempre despertou minha atenção, não apenas por sua utilidade, mas algo por mais afetivo. Desde criança gostava de chuva, enquanto muitos pareciam rejeitá-la. Para mim, ouvir a água caindo era como música suave embalando com o sono. Quando eu ia para a escola, com capa, galochas e guarda-chuva, sentia-me um herói. Caminhava na chuva, era melhor. Evitava o sol escaldante e eu evitava as árvores, preferindo a água limpa que vinha direto do céu. Ah, Olhava as poças, os pequenos riachos no meio-fio e os carros levantando ondas. A chuva tinha poesia, nunca entendi chamar de pancada, e detestava ouvir que o céu estava limpo no dia seguinte, como se as nuvens o sujassem. As chuvas de verão eram um espetáculo. Jogar futebol na lama com uma bola pesada era o campo alagado, era pura alegria. A chuva fazia parte do jogo e o tornava ainda mais divertido. Anos depois, em uma viagem com minha filha, revivi essa magia. Paramos o carro para tomar banho de sol, né, sob uma calha, transbordando água da chuva. Foi um momento simples, mas inesquecível para nós dois. Ela ainda se lembra, e eu entendo, com carinho e saudades, que minha infância foi mesmo um tempo bom, em que aprendi que chuva é sim tempo bom, né? Abrindo aqui um parêntese, eu também amo chuva. Amo chuva. Chuva é bênção mandada do céu. Muito bem. Então, lá. Então, temos aqui um texto, né, onde a gente vê analisar aí a questão de compreensão, interpretação, figuras de linguagem, funções da linguagem, né? E tudo isso a gente acompanha durante o curso, tá bom? Primeiro, no texto Tempo Bom, o narrador compartilha memórias afetivas relacionando-as à chuva e sua simbologia ao longo da vida. Considerando os elementos textuais e os sentidos construídos, essa alternativa que melhor expressa a função simbólica da chuva no texto e sua relação com a construção do tempo vivido. A. A chuva, embora retratada com afeto, simboliza os obstáculos enfrentados na infância, reforçando a ideia de superação das desigualdades naturais. A presença constante da chuva evidencia um olhar nostálgico e resignado, reforçando uma crítica implícita à racionalidade da previsão do tempo e à cultura urbana contemporânea. A chuva simboliza momentos de conexão emocional e vivências significativas, funcionando como fio condutor da memória afetiva, que ressignifica, né, o passado como tempo bom. A recorrência, né, da imagem da chuva representa uma metáfora para o amadurecimento do narrador, demonstrando sua mudança de perspectiva sobre as intempéries na vida, questão de boa, né, não vi nenhum problema aqui. Gabarito, com certeza, da primeira seria letra C. Concordo aqui com minha aluna, que mandou, a aluna, né, Antônia. Concordo com ela totalmente. Gabarito, letra C. Compreensão que está no texto, interpretação é aquele que está além do texto, tá bom? Segunda, considerando os aspectos da estrutura textual no texto, tempo bom, analise as preposições abaixo quanto à progressão temática, coesão e coerência no texto, em seguida a alternativa correta, né? Coerência, eu tenho coesão em relação à questão dos conectivos, né? E coerência seria o sentido do texto. A. A progressão temática é comprometida pela mudança brusca do foco entre a infância e a vida adulta, o que complementa a coesão
que gera incoerência textual. O texto apresenta progressão temática, bem como articulada, iniciando com a lembrança de infância e evoluindo para uma experiência na vida adulta. A coesão entre os parágrafos por meio, é, por meio de ideias centrais e a coexistência é mantida pelo encadeamento lógico, né, das experiências e reflexões afetivas. Embora haja coerência global, o texto fala na progressão temática, pois apresenta informações desconexas e sem relação entre si, dificultando o entendimento do leitor. A coesão do texto é construída apenas por mecanismos gramaticais, com ausência de relações semânticas entre os parágrafos, comprometendo a coerência textual. Então, aqui a gente vai falar de progressão temática, que é aquilo que vai sendo construído durante o texto, né? Envolvendo os conectivos, a coesão, a coerência, o tempo verbal, né? A lógica, né? No que está sendo falado ali, né? Então, com certeza, o gabarito seria o quê? Letra B. Inclusive, somos recordistas em aprovações, né? A Banca UPA tem sido nossa grande aliada, né? No grupo de estudo tem feito história, tem muitos alunos aprovados pela Banca UPA e o professor é aprovado pela Banca UPA, tá bom? Considere os seguintes períodos retirados do texto. E eu entendo com carinho e saudade que minha infância foi mesmo um tempo bom e que aprendi que chuva é sim tempo bom, com base na análise sintática da oração destacada, que minha infância foi mesmo um tempo bom, a alternativa correta, né? Então, nós temos a questão da morfologia, que é a classe de palavras, né? Que vai depender do contexto, cada palavra vai ter a sua posição, e sintaxe é a posição, né? Um exemplo, pronome na morfologia, pronome substitui acompanha na morfologia. Já na sintaxe, o sujeito é aquele que faz ou sofre a ação, né? Então, na morfologia, pronome, na sintaxe, né, seria sujeito. A oração é subordinada adjetiva, restritiva, pois especifica o substantivo infância, limitando seu sentido e contexto. A oração é coordenada explicativa, introduzida por conjunção integrante, e tem a função de reforçar uma informação já expressa. A oração exerce função de aposto, explicando o termo anterior, carinho e saudade, e ampliando o seu significado afetivo. Trata-se de uma oração subordinada substantiva, objetiva direta, que exerce a função de objeto direto do verbo entender. Né? O nosso gabarito aqui seria a terceira questão, letra D. Né? Quando a gente fala de objeto direto, né, o verbo ele é transitivo quando pede complemento. Ele é direto quando ele não é regido por uma preposição. Né? Quando ele é regido por uma preposição, ele é indireto. Quando ele... Vamos lá, vai fazer. O verbo ele é transitivo, né? Quando ele pede complemento. Quando tiver uma preposição, ele é indireto, tá bom? Objeto direto. Quando não é preposição, é objeto direto, tá bom? Então, entender, puxa para o objeto direto, porque não é regido por preposição. Então, gabarito seria letra D, né? Lembra que pronome relativo pode ser trocado quando o que troca por o qual ou qual, e a conjunção integrante é quando o se troca por isso ou isto, retomando um termo já dito, tá bom? Tanto no pronome relativo como na conjunção integrante. Então, a terceira seria a letra D. Quarta. No exceto do texto, tempo bom, observa a seguinte passagem. Para mim, ouvir a água caindo era como música suave, embalando o sono. A sinal alternativa, que identifica corretamente a figura de linguagem predominante nesse texto e justifica seu uso no contexto. A. A figura de linguagem utilizada é uma prosopopeia. B. A figura de linguagem é uma metáfora. C. A figura de linguagem apresentada é uma antítese. Trata-se de uma comparação, gabarito, né? A prosopopeia é atribuir atributos humanos a seres inanimados, né? Dança das cadeiras. Metáfora é uma associação direta. Você é o sol da minha vida. Antíteses são ideias opostas. Aqui trata de uma símile, quando ele usa o conectivo como, né? Para mim, ouvir a água caindo era como, era igual, semelhante, tal qual. Quando tiver conectivos, nós chamamos de comparação. Figura de linguagem é um tema sempre recorrente em concurso e seleção, tá bom? Então, gabarito seria o quê? Letra D. Até o momento, a questão mais difícil foi a terceira, né? Show. Então, quarta questão, tudo ok, né? Quinta, observe o uso do pronome demonstrativo no seguinte trecho do texto. Anos depois, em uma viagem com minha filha, revivi essa magia. Considerando os mecanismos de coesão referencial, a alternativa que analisa corretamente o uso do pronome demonstrativo. Essa. Vamos lá. Existem pronomes anafóricos e existem pronomes catafóricos. Os anafóricos apontam para trás. Os catafóricos apontam para frente.
Aí existem os pronomes demonstrativos, possessivos, pronome relativo, né, indefinido e interrogativo, cada um dentro do seu contexto. O pronome essa tem a função catafórica. Não, catafórica é este, esta. O emprego de essa indica uma referência vaga a uma indeterminada, funciona como recurso estilístico que evita a precisão, criando ambiguidade. Trata-se de um uso esofórico do pronome essa, que se refere a algo fora do texto. Não. O pronome demonstrativo essa tem valor anafórico, retomando a ideia anteriormente expressa sobre as experiências afetivas e lúdicas, como a chuva na infância, especialmente os momentos de brincadeiras na lama e encantamento com o som da água. Com certeza, gabarito, letra D, pronomes demonstrativos, este, essa, aquela, né, indicam isso, né, e retoma um termo já dito, anafórico, né? Então, quinta questão, seria letra o quê? Letra o quê? Letra D de dedicação, que você é. Seja a questão. Com base na análise morfossintática do termo, que eu evitava as árvores, preferindo a água limpa que vinha do céu. Ação alternativa correta quanto à sua classificação. O pronome que é um pronome relativo. B. Trata-se de um pronome interrogativo. O pronome que é demonstrativo. O termo que funciona como conjunção integrante. De graça, trabalhei isso aqui no nosso aulão, né? Sempre falo isso aqui para vocês, né? Sexta, letra A. Quando o que trocar por o qual, retomar um termo já dito antes, o gabarito é o quê? Letra A. Eu evitava as árvores, preferindo a água limpa, que limpa a qual vinha, né? Direto do céu, com certeza, gabarito, letra A. Temos aula aqui sobre isso, pronome, banca UPA, tá bom? Procura no canal que você vai encontrar para você arrasar na sua prova, tá bom? Show de bola. Sétima. Considerando os aspectos de regência e transitividade verbal, analisa a relação sintática entre os termos, os seus verbos e os seus complementos em adorava as poças, os pequenos riachos no meio-fio e os caos levantando ondas, a alternativa correta. Vamos lá. Trata-se de um verbo do uso pronominal do verbo adorar-te, indicando reflexibilidade, e o termo que o segue são adjuntos adverbiais e causa não complementos verbais. O verbo adorável é transitivo direto, exigindo complementos sem preposição. E os termos as poças e os pequenos riachos e os carros levantando ondas exercem a função do objeto direto, formando uma enumeração coesa de elementos do afeto do narrador. O verbo adorava é transitivo indireto, pois exige a preposição implícita, e os complementos são objetos indiretos que expressam a circunstância do sentimento afetivo. O verbo adorava funciona como verbo de ligação no período, atribuindo características ao substantivo posteriores, que funcionam como predicativos do sujeito elíptico. Prova aqui não estava alto, viu? Seleção, né? Bancar não tá para brincadeira, não, viu? Ó, a sétima é a letra B. Por quê? Ele é transitivo direto porque não precisa de preposição. Muita gente foi de D, mas não é a D. Não é a C, porque não pede aí a preposição implícita, tá bom? Então, letra B. Sétima. Oitava. Observe o seguinte trecho, né? Quando eu ia para a escola com capa, galochas e guarda-chuva, sentia-me um herói. Com base nas regras atuais de acentuação gráfica do português, a sala alternativa que apresenta corretamente a justificativa para o uso do acento da palavra herói. Né? Aqui entra na questão de acentuação. A palavra herói é acentuada por ser um oxítono, terminado em oi. Ela não é oxítono, é uma palavra que termina com ditongo aberto, né? Mas tem fundamento, porque é oxítono. O acento em herói resulta de uma regra antiga da língua portuguesa, mas atualmente se considera erro. Não. Herói tem acento. Ideia é que não tem assembleia. A palavra herói é acentuada por ser um monossílabo tônico. Monossílabo só tem uma sílaba. O acento da palavra herói é facultativo. Não, não é facultativo. Gabarito, letra A. Tá bom? Oitava, letra A, com certeza. Nona. A chuva tinha poesia. Nunca entendi chamar de pancada. Considerando o contexto em que a palavra pancada é utilizada, a sala alternativa que apresenta um sinônimo adequado ao uso pelo narrador e revela o contraste entre o sentido técnico e a percepção subjetiva expressa no texto. O termo
O termo pancada equivale no contexto a brincadeiras, pois remete à diversão da infância e ao lucro da chuva de verão. Não. No texto, pancada pode ser substituída por serenidade, pois ambas compartilham o mesmo campo semântico relacionado à suavidade da chuva e à tranquilidade do momento. C. A palavra pancada no contexto pode ser substituída por impacto, pancada, pancada e chuva, né? Termo que carrega a mesma conotação, brusca e dura crítica, criticada pelo narrador que prefere associar a chuva a imagens poéticas. A palavra pancada tem no texto o mesmo sentido de melodia, por isso o narrador relaciona a musicalidade à chuva ao cair. Gabarito, com certeza, letra C. Show, top. 10ª. Com base nos princípios da norma padrão da língua portuguesa, a alternativa que interpreta corretamente o uso dos sinais de pontuação empregados no período. E eu entendo com carinho a saudade que minha infância foi mesmo um tempo bom, em que aprendi que chuva é assim tempo bom. As vírgulas separam o sujeito predicado, o que, embora comum em textos literários, configura desvio da norma culta, travessão à toa como sinal conclusivo de raciocínio. As vírgulas de travessão foram empregadas como recurso estilístico opcional, sem função sintática ou semântica definido pelo enunciado. As vírgulas isolam a adjunta adverbial com carinho e saudade, marcando uma intercalação que indica o modo como se dá o entendimento. O travessão introduz um comentário explícito, explicativo, que amplia o sentido da oração anterior. As vírgulas marcam uma enumeração de termos coordenados e o travessão tem valor de substituição da conjunção mas, indicando o contraste entre as orações. E aqui vai uma opinião minha, um dos mais difíceis da língua portuguesa, uso da vírgula e o verbo, tá bom? Gabarito, letra C. Gente, é isso. Eu vou gravar aqui a primeira parte, mas eu vou fazer o parte 2. Sai daqui a pouco, tá bom? Sai também no canal para vocês. Só que a segunda parte é para professores. Aqui essa primeira parte é para todos os cargos, português nível superior, tá bom? Então, daqui a pouco faço a parte 2, tá bom? Então, compartilha esse link, deixa o like, comenta, gente, vamos ajudar o professor e vem estudar comigo, tá bom? Nós temos um curso específico para a banca UPA de português, para todos os cargos, e superior só para professores, tá bom? Então, vem estudar com a gente, porque você é o meu convidado especial, valor acessível, material de qualidade, graças a Deus, com muitas aprovações de concursos e seleções, e você pode ser o próximo, tá bom? Aqui é a parte 1, daqui a pouco o tio faz o parte 2, tá bom? Tchau, tchau, pessoal.